Eu não estava sabendo de nada, ser muito sincero. Do nada meu empresário chegou e falou que a gente tinha acertado. E aí, acabou o campeonato? Ou ainda dá? Que o Flamengo tem cara de campeão. Cara, corpo e alma de campeão, esse é o Flamengo após vencer. Salve, salve nação, seja bem-vindo. Galera, já chega deixando aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Galera, trouxe vários cortes aí de reações após esses 3-0 do nosso Mengão. Trouxe o corte do João, do canal Fala João, Placar TV. Tem o Pedro aí falando dos seus gols. E tem o Marcos Braz, que fala um pouco aí da contratação do Carlinhos. E bora lá ver este vídeo que tá top demais. Simbora, chega de enrolação. Acabou o campeonato. Acabou o campeonato, gente. Eu já fiz um vídeo aqui ontem e hoje na live pré-jogo eu reafirmei. Se o Flamengo entrasse em campo focado, mantendo o padrão de atuação do Campeonato Carioca, sem salto alto, sem soberba, como costumam dizer por aí, o Flamengo venceria esse jogo com tranquilidade e encaminharia o título. E não deu outra. Acabou o campeonato. O Flamengo, ele não precisou nem acelerar muito. O Flamengo jogou num ritmo de treinamento. Essa é que é a realidade. Parabéns ao Nova Iguaçu. Um trabalho fantástico do presidente Jânio Moraes, do Carlos Vitor, de toda a comissão técnica, de todos os funcionários do clube, dos jogadores. Trabalho histórico. Sensacional. Mas não dá para competir. É futebol? É futebol. Tudo pode acontecer. Aquele lenga-lenga, blá, 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 futebol, tal, jogo se ganha de campo. Legal. É verdade, mas é o seguinte, galera. O Flamengo do Tite, o time do Tite em campo, hoje completou mais um jogo sem sofrer gols no campeonato. O time do Tite não levou gol no campeonato. O Nova Iguaçu, com o Carlinhos, fez um gol no Flamengo, mas era uma equipe dirigida pelo Mário Jorge e um time com jogadores do Sub-20 e jogadores que não estavam sendo aproveitados pelo Tite. No caso, o Pablo e o Thiago Maia, que inclusive já foram até negociados. E este foi o único gol que o Flamengo levou no campeonato. Quando o seu time principal, com o Tite na beira do campo, esteve em ação, o Flamengo não levou gol no campeonato carioca. O Flamengo tem cara de campeão. Cara, corpo e alma de campeão, esse é o Flamengo após vencer por 3-0 o Nova Iguaçu, e ficou pouco, poderia ter sido demais se o Flamengo acelerasse mais o jogo, né? Me pareceu um Flamengo até acomodado com a situação de superioridade desde o início. Desde o início não, vai. Os primeiros 10 minutos o Nova Iguaçu até tentou jogar de igual para igual com o Flamengo, levando muito perigo pelo lado direito da defesa rubro-negra. Varela estava mal posicionado e o Bill fez 3 jogadas por ali. Mas aí depois o Tite consertou, trazendo um pouco mais o Luiz Araújo para auxiliar no processo de marcação, e aí o Flamengo desandou no jogo, né? O Flamengo foi muito superior ao time do Nova Iguaçu, chegou ao primeiro gol num pênalti, que foi sim aos 18 minutos do primeiro tempo, do Xandinho no Ayrton Lucas. O Pedro, que não é um grande batedor, cobrou muito bem no cantinho, né? O goleiro Fabrício nem sai na foto nos jornais do Rio de Janeiro. E aí o Flamengo controla completamente o jogo. Poderia ter feito seu segundo gol ainda no primeiro tempo, não fosse um equívoco do VAR.
Eu acho que o Pedro, quero ouvi-lo, deixe aqui nos comentários, quero ler os seus comentários. Eu acho que o Pedro estava em condições de fazer o segundo jogo do Flamengo, o zagueiro, o camisa 2 do Nova Iguaçu, dava todas as condições ao Pedro, mas o VAR entendeu, traçou as linhas lá numa câmera meio esquisita, meio enviesada, e chegou à conclusão de que o Pedro estava impedido. No segundo tempo, nem Carlos Vitor, técnico do Nova Iguaçu, nem Tite fazem alterações, os times voltam iguais, e o Luiz Araújo, que fez um péssimo primeiro tempo, acabou fazendo uma inversão maravilhosa de jogo para o Everton Cebolinha, bola da direita para a esquerda, o Everton Cebolinha chegou cara a cara com o Fabrício, em vez de chutar para o gol, rolou para o Pedro fazer o segundo gol do Flamengo. E o Flamengo claramente caiu no lugar dele, Flamengo, que é muito famoso faz tempo, de ser até um pouco preciosista, né? Perdendo oportunidades, empilhando chances, dando um toquinho a mais na hora de finalizar, ou não finalizando quando é para chutar para o gol, mas acabou chegando ao terceiro gol, após uma boa jogada ali do Arrascaeta. O Pedro chegou meio que aos trancos e barrancos com a defesa do Nova Iguaçu. O jogador Ronald do Nova Iguaçu foi tentar tirar a bola, acabou jogando contra o próprio Patrimônio. E aí o técnico Tite fez as suas alterações de praxe, colocou o Bruno Henrique no lugar do Everton Cebolinha. O Bruno Henrique até deu mais movimentação ali jogando pela ponta esquerda, entrou Matheus Gonçalves na vaga do Arrascaeta. Claramente um Tite que se preocupou ali no final do jogo em poupar o time para a estreia na Libertadores na próxima terça-feira contra o Milionários. Eu não estava sabendo de nada, ser muito sincero. Do nada meu empresário chegou e falou que a gente tinha acertado, né? E eu fiquei muito feliz porque todo mundo quer jogar no Flamengo, né? Então eu não sou diferente, graças a Deus estou indo para uma grande equipe do futebol. O Tite, eu fazia bastante treinos com ele no Corinthians, né? E eu era muito novo, subia para treinar direto, ele me botava eu para treinar direto entre o elenco profissional, e isso amadureceu bastante, né? E agora eu tô podendo trabalhar com ele de novo, vai ser um prazer. Se fizesse um gol no Flamengo? Acho que tinha que comemorar, não tem jeito. A explosão do gol, né, é o mais importante. Nossa performance, o que aconteceu hoje, na minha maneira de ver, não interferiu em nada. Foi realmente um ponto ao qual o Flamengo foi superior, aconteceram algumas coisas que o Flamengo realmente mereceu a vitória. Já temos um papo com relação a isso, mas foi muito tranquilo. Até porque eu tinha visto o Carlinho eu costumo dizer que o corpo fala, e eu vi o Carlinho como sempre, com uma lucidez, um bom comportamento, um garoto fantástico, sabe? De um caráter, de uma idoneidade assim, inquestionável. Então a gente fica muito feliz com o que aconteceu, mas como foi, aí é uma outra história, aí já não cabe mais a gente. Isso, Emerson, na zona mista, após esse 3-0 do Flamengo, e ao lado do cara que marcou o gol 13.000 da história do Flamengo. Pedro, eu queria que você falasse primeiro sobre essa marca, que o clube está inclusive prestando uma homenagem, né, ao Zagallo, fez um selo comemorativo, esse cara que foi tão importante para a história do futebol brasileiro, do Flamengo, e você mais uma vez anotando seu nome em mais uma marca, hein, cara? Fico feliz por mais uma marca aqui com a camisa do Flamengo. A gente sabe da importância que teve o Zagallo, né, não só aqui no Flamengo, mas em todo futebol brasileiro. Um cara que foi muito importante para o nosso futebol, então legal essa homenagem, né? Fico feliz também por esse gol 13.000, que era o número, né, que do nosso Zagallo, então fico feliz, né, por mais uma marca, espero continuar, né, junto com o grupo atingindo mais marcas que são importantes para a gente. Gol 13.000, seu 13º gol no 13º jogo na temporada, 13. Agora, 3-0 para cima do Nova Iguaçu, cara, a gente tem um compromisso para a Libertadores durante a semana, mas já falando até do próximo jogo, do jogo decisivo que vai valer de fato a taça. O que falar sobre a postura, o que você sentiu desse adversário também, já avisando esse próximo compromisso? Não tem nada a ganho, né? A gente sabe que fez um passo importante, mas sabendo da qualidade que eles têm, não foi à toa que eles chegaram na final, né? Entrar com toda a atenção e com a mesma concentração que a gente teve nesse jogo para fazer mais um grande jogo. Pedro, obrigado. Parabéns pela vitória. Volto com você, Flá TV é mais Flamengo pra você.
após esse 3-0 do Flamengo. Novamente falando com o nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que anunciou em primeira mão aqui no nosso pré-jogo, né? O Flamengo acertando a contratação do atacante Carlinhos. Aliás, deu uma repercussão danada, hein, Braz? Você no pré-jogo ali, durante o jogo em si, a notícia que ficou já foi a expectativa, a torcida já observando, o jogador mais de perto, enfim. Que apesar de estar fechado com o Flamengo, fez um jogo franco. Queria que você falasse sobre essa final também. O que você avaliou também desse novo jogador do Flamengo? Eu acho que esse primeiro resultado de 3-0 foi importantíssimo. Né? Você abre uma vantagem boa, mas que você precisa respeitar o adversário, porque ainda não tem nada decidido. São 11 contra 11, você tem algumas anuências dentro do futebol que começa um jogo lá, um jogador é expulso. Sim, então tem que respeitar, mas foi um grande resultado para o primeiro jogo. Depois de mais esse acerto, Braz, qual a postura que vocês da diretoria de futebol do Flamengo vão adotar aqui agora? Oportunidades de mercado, em função do fechamento da janela, tem aquela questão do mapear jogadores locais. Como que o Flamengo vai agir nesse momento, às vésperas de um início de Libertadores, início de Campeonato Brasileiro, esse mês de abril, daqui para frente, logo tem a Copa do Brasil também? A gente ainda tem essa janela aí menor, que são os jogadores que disputaram o estadual, mas isso restringe bastante a escolha ou a própria negociação. São jogadores que os bons jogadores também estão contra os nossos principais adversários aqui no Brasil, então fica mais difícil ainda de contratação, mas eu acho que essa contratação do Carlinhos foi um achado e eu acho que ele vai dar certo aqui. Foi um achado, Braz, concordo. E pra gente fechar aqui, o Carlinhos, ele, ao contrário das últimas contratações do Flamengo, ele chega com um perfil diferente, né? O Flamengo é um time que vai atrás de jogadores consagrados, internacionalmente conhecidos, e o Carlinhos, ele tem um início de carreira no Corinthians, passou por outros clubes e está fazendo um bom momento agora na equipe do Nova Iguaçu, um dos artilheiros do Campeonato Carioca. O que de fato você pode revelar aqui para o nosso torcedor que chamou a atenção de vocês, dirigentes, que agradou a comissão técnica, que fez dar esse estalo para a contratação desse jogador que tende a ser muito importante, principalmente com o Flamengo com tantos jogadores selecionáveis, tendo que repor ao longo de vários momentos nessa temporada? É difícil ficar falando das qualidades do jogador, mas é um jogador que toca a bola fácil, joga de frente pro gol, também é um jogador em que teve uma divisão, uma divisão de base muito boa. Quando depois que a gente começou a analisar o jogador, a gente foi pegar o histórico lá para trás. Foi um jogador conceituado dentro do Corinthians, na divisão de base. Enfim, então você vai juntando ali e era um jogador que era o jogador possível a ser contratado. Certo. Obrigado, Braz, pela participação. Bom, galera, Campeonato Carioca já acabou, né? Isso aí não resta dúvidas. Próximo jogo aí vai ser somente aí para cumprir os protocolos e erguer a taça. Mengão conquistou aí já no primeiro jogo aí essa taça. E não tem como o Nova Iguaçu fazer 4 gols de diferença para ganhar e nem 3 para levar para pênalti. Não tem condições. Fora de cogitação. Bom, galera, se gostaram do vídeo aí, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Muito obrigado por chegarem ao final deste vídeo. Deus abençoe a todos. Até a próxima.